durante a apresentação. E as perguntas podem ser feitas pelo chat. Ao final da palestra, serão respondidas. Boa tarde a todos. Gostaríamos de agradecer a presença do nosso palestrante de hoje. Espero que todos aproveitem. Então, a oficina de hoje é intitulada Elaboração de Projetos para Editais de Fomento, que vai ser ministrada pelo professor Dr. Felipe Pivetta Carpes, professor da Universidade Federal do Pampa, orientador de mestrado e doutorado nas áreas de Ciências da Saúde, Educação Física e Ciências Biológicas, foi presidente da Sociedade Brasileira de Biomecânica e atualmente é representante da América do Sul no Conselho Executivo da International Society of Biomechanics. Estuda como o nosso corpo se adapta e se recupera a estímulos positivos e negativos envolvidos com exercício físico e cognitivo. Dentre os estudos que desenvolve, o objetivo comum é promover um conhecimento básico da produção e regulação de movimentos voluntários no contexto do esporte e da reabilitação em estudos com humanos e outros modelos pré-clínicos, visando promover evidências para o melhor planejamento do exercício, treinamento e recuperação. Tem direcionado esforços para promover a divulgação da ciência e a inovação didático-pedagógica no ensino superior, assim como o estabelecimento de novos grupos de investigação na área de biomecânica na América Latina, levando em conta a diversidade e equidade. Então, professor, de antemão, a gente agradece a tua participação e aí te deixo à disposição aí para compartilhar a tua apresentação. Obrigado, Gabriela. Boa tarde para todo mundo que está aqui online hoje. Obrigado pelo convite da organização do simpósio para estar com vocês hoje aqui falando, né? Esse é um evento bastante importante para a nossa universidade, né? Eu sei que talvez, não sei se todos que estão participando aqui são alunos da Unipampa, mas para os que são nossos alunos ou foram aqui, né? É o nosso fórum anual aí dos programas de pós-graduação. É um espaço que a gente tem para mostrar o que vem fazendo, para divulgar também o que os nossos alunos vêm fazendo e para ter ideias, né? Acho que qualquer evento online ou presencial, né? Um dos grandes expectativas é que a gente tenha boas ideias depois, né? E depois de quase, sei lá, mais de um ano e meio aí de pandemia, né? A gente viu muita coisa ser transformada, né? Mas eu quero dizer para vocês que eu tenho plena certeza que se perdeu muito em termos de contatos e conexões profissionais ao longo desse ano e meio aí, né? Então, antes de falar da nossa oficina aqui, eu quero dizer para vocês que sempre que vocês queiram fazer contato com alguém, um colega, um professor, uma professora, mandem um e-mail, tá? Mandem um e-mail, porque vai ser bem recebido, entendeu? Não esperem, não, mas quando tiver um evento eu encontro a professora lá e tal. Não, já fala, já manda um contato, porque principalmente, né, para quem está estudando, mestrado, doutorado, para quem está aí na recém-doutor, esse é um período que os contatos são muito importantes, né? Então não deixem de fazer esses contatos. E a gente vai ver um pouco nessa oficina de hoje por que eles são tão importantes. Espero, né, que a gente tenha uma boa ideia aqui ao longo dessa uma hora e meia que a gente tem para falar um pouco disso. Deixa eu só ver aqui, porque eu não sei se eu estou autorizado para compartilhar a tela. Acho que estou, né? Mas deixa eu só ver o que aconteceu. Alguma coisa aconteceu com o meu Meet aqui, que deu uma travadinha. Deixa eu ver se ele... O áudio está desligado, professor. Eu entrei de novo aqui porque ele deu uma... Não está deixando ele não está me dando a opção de compartilhar a minha tela.
Deixa eu só... Eu já volto de novo. 2 segundinhos só. Tranquilo. Aí. Agora já deve estar indo para vocês aí. Agora sim. Muito bem. Quem nunca, né? Com esses compartilhamentos de telas aí. Bom, continuando onde eu estava falando antes, né? Agradecendo aí o pessoal pelo convite, né? Para estar com vocês hoje aqui falando sobre um tema que é muito importante, né? Eu acho que dentro da pós-graduação, mas não só dentro da pós-graduação, né? Eu acho que em tudo, gente, projetos, né? Fazem parte da nossa... Sendo um pouco filosófico aqui até, né? Até da nossa vida, assim, né? Tudo tu vai, né? Pensar, né? Tem uma propaganda que tá dando na TV agora que diz assim, o futuro é algo que tu imagina, mas não sabe como vai ser. Tem um negócio assim, uma propaganda tá passando na TV aí, presta atenção que fala um negócio do futuro. E aí eu fiquei viajando ali, né? E assim, tu faz exercício porque no futuro tu, né, pode se beneficiar daquilo. Tu come no almoço porque no futuro tu pode ter fome, né? Então, assim, tu aprende a escrever um projeto porque no futuro pode ser que tu precise, entendeu? Então, eu acho que construção de projeto, gente, vamos começar hoje falando assim que não é só um projeto de pesquisa, entendeu? É um planejamento. Pode ser um planejamento de agenda, pode ser um planejamento de família, pode ser um planejamento de viagem, pode ser um planejamento de trabalho. Tudo vai envolver uma sequência de passos que vão, esperamos, né, na maior parte dos casos, né, resultar em algo que vocês esperavam, né, em alguma coisa que vocês vislumbraram lá na frente. Claro que hoje, né, a gente vai falar mais sobre projetos de pesquisa, né? Então, para começar, para quem está no computador, né, ou no celular, quem está no celular pode escanear esse QR Code aqui, vou dar uns segundinhos aí para vocês. Quem está no computador, eu vou digitar no chat aqui o endereço, aí vocês podem abrir uma, como é que chama, uma janela aí, né? Aqui, esse site. Acho que é isso. Mente.com, código 8050260. Aí tem uma sequência de perguntas para vocês. Tá liberado para vocês irem respondendo as outras, mas não respondo ainda, tá? Respondo só a primeira ali, enquanto a gente vai começando aqui. Eu tenho algumas perguntas que eu vou acompanhar no Mentimeter para a gente poder interagir um pouquinho. E, embora isso tenha ficado um pouco no formato palestra, né, gente, lembrem que é uma oficina, né? Então, eu não vou fazer uma dinâmica muito aprimorada com vocês, mas eu quero em algum momento ouvir de vocês, né, o feedback. Então, o Mentimeter vai me ajudar um pouquinho nesse sentido, tá bem? Acho que todo mundo escaneou, né? Quem não escaneou, qualquer coisa, o link está no chat, e vocês podem, depois qualquer coisa, se entrar mais gente, eu copio e colo aqui de novo. Então, por onde é que a gente vai andar hoje, né? Nós vamos falar um pouco do porquê de um projeto de pesquisa, né? Vamos falar um pouco sobre a redação desse projeto, embora amanhã vai ter a palestra, né, com o professor Volpato, que aí sim, vocês amanhã, divisor de água, gente, para vocês amanhã, entendeu? Eu vou dizer para vocês isso porque para mim foi, quando eu fiz o curso dele. Então, amanhã não percam a palestra dele, é no final do dia, 5h30, se não me engano, das 5 horas, acho que é. Vou mediar, meninas, não se preocupe, eu sei o horário, tá? Só porque aqui eu não olhei a agenda, tá? Não vou me atrasar.
vamos falar sobre a estruturação do projeto e vou falar um pouco também sobre financiamento, né? E no final ali está escrito, solicitando fomento a diferentes fontes. Está tudo errado a digitação aqui, não sei porquê. Tá? Porque na prévia do slide tá certo, mas quando ele vai para a tela cheia está diferente, enfim. Então, assim, gente, sem nenhum conflito de interesse, né? Recomendo as leituras do Gilson para vocês, todas, tá? Todas. Vão lá na Best Writing, comprem todos os livros dele, tá? E leiam todos. Tá? Eu acho que vale muito a pena, vai ajudar vocês muito, tem vários pontos aí de não só de redação, mas também de construção do projeto que ele aprimora, e vale a pena. Tá? Tem muito mais do que dizer, assim, hoje o principal autor que a gente tem no Brasil de redação científica, seja da área biológica, da área da saúde, da área de humanas, qualquer área consegue aplicar, né, os exemplos que ele dá. Então, vale muito a pena, né. E cabe dizer também que nós tivemos um curso com ele aqui na universidade em 2014, 2013, se não me engano, né, e foi de lá para cá que a gente criou a disciplina de redação do PPG, que muitos de vocês aí foram meus alunos, outros serão aí no futuro, e a gente tem feedbacks muito positivos, né, então eu sou só um replicador aí do máximo possível que eu conheço do trabalho dele. Voltando para o nosso tema de hoje, né, então assim, por que a gente, né, por que tem que ter um projeto de pesquisa, né, gente? Eu gosto muito de falar da comparação do pesquisador e do cientista, sabe? Assim, eu tive uma sessão com um professor que foi um dos meus orientadores, né, e aí ele falando, assim, né, que ele está se aposentando, né, então quando vai chegando para perto da aposentadoria, a gente começa a ficar filosófico, né, vocês notaram isso, professor, quando estão perto da aposentadoria, viram filosófico? Primeiro assim, que quem te viu, quem te vê, né, eles mudam, né. Tem uns que quando chegaram na aposentadoria eu conhecia antes e eram bem diferentes, mas os caras se transformam assim quando chegam para a aposentadoria, positivamente, né? Acho que é já aquela sensação do ninho vazio, sabe, que não vai ter mais os alunos e tal, e tu começa a refletir, né? Não é o caso desse exemplo que eu estou dando aqui. Eu vou falar que ele disse assim, não, é que talvez um dia eu seja um cientista. Pô, o cara é um puta no pesquisador, entendeu? Pesquisador 1B, 1A do CNPq, formou um monte de gente, todo mundo gosta do cara, todo mundo segue o trabalho do cara, o cara é baita cientista, entendeu? Não confundam isso do pesquisador com cientista com a modéstia. Tá? Vamos pegar o conceito, tá bem? Quando a gente faz o censo do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, quando tem o censo, provavelmente alguns de vocês aí passaram por isso, né? Estava em casa, tocou campainha, chegou alguém com leitinho, né? Tem que responder as perguntas, é bem rapidinho, 40 minutos para responder tudo, né? Demorava um horror de tempo, mas era importante. Aquela pessoa que estava ali coletando aqueles dados, ela é um pesquisador do IBGE. Né? Por quê? Porque ela está lá participando de uma fase da pesquisa para coletar os dados. Agora, o que a gente faz com os dados do IBGE? Muita coisa. Vocês usam os dados do IBGE para embasar muita pesquisa que vocês fazem hoje? Quem trabalha com obesidade, síndrome metabólica, segundo o IBGE, né? Então, vocês são os cientistas. Tá? Então, assim, não vamos confundir pesquisador com cientista. O pesquisador, ele vai lá e completa uma função. O cientista é como se fosse fazer várias pesquisas. Por quê? Porque ele vai construir uma teoria. Então, nós não podemos ser quem escreve um projeto, executa um projeto, termina um projeto, ponto, acabou. Nós precisamos ser aquelas pessoas que fazem um projeto hoje, desenvolvem esse projeto, avançam o conhecimento, adicionam uma teoria nova, testam aquela teoria, olha ela por outro lado, olha de frente, olha de trás, olha de um lado, olha do outro, constrói uma linha de investigação. Então, nós precisamos pensar, tá, em não é construtores, digamos assim, de teorias, não é isso, né? Mas que a gente precisa pensar em trazer novidade. A gente precisa pensar em construir novidade. E para isso nós precisamos ter uma linha de raciocínio. Não conseguimos fazer um projeto isolado. Para ficar mais claro, né? Eu quero que vocês pensem assim, ó. Pensem em professores, professoras, colegas que vocês conheçam, não conhecer de ser amigo, mas que conheçam a literatura, enfim, né? Que são conhecidos por algo. Então, assim,
Quando fala, eu vejo aqui que tem bastante gente de ciências biológicas, da educação e ciências, né? Quando fala em um determinado aspecto, sei lá, plantas medicinais e saúde mental, né? Ou metodologias de ensino-aprendizagem, o que vocês lembram? Essas pessoas são cientistas. Por quê? Porque elas têm tanta coisa conectada que faz vocês lembrarem delas. Tá? A gente poderia entrar na questão do homem e da mulher, né, que a maioria de vocês deve ter lembrado de um homem, né? Mas isso é um tema de uma outra palestra que tem gente mais qualificada para falar, né? Mas a gente tem que pensar nisso, tá? Não podemos ser o que nós chamamos de pesquisador de equipamento, né? Eu vou fazer essa pesquisa porque eu tenho esse equipamento. O que tu tem no laboratório? Tem uma cadeira. Então vamos pesquisar sobre a cadeira. Não, gente. Não é assim que funciona. A gente tem que ter uma pergunta, né? Tudo vai começar com uma pergunta. Então, o que é o projeto de pesquisa, né? O projeto de pesquisa nada mais é do que o passo a passo para responder aquela pergunta que vocês têm. Isso que é o projeto de pesquisa. Né? Agora, por que eu preciso de um projeto de pesquisa? Porque eu preciso conseguir contextualizar aquela minha pergunta. Não adianta só eu dizer assim, sei lá, Adson, eu vi toda educação física, né? Vamos fazer um projeto. Vamos. Tá, mas... Não, é que eu tenho aqui um Garmin, eu tô com um Garmin no pulso aqui, nós podíamos fazer uma pesquisa, né? Podia. Tá? Sim. Isso é pesquisador de equipamento, entendeu? O que a gente pode fazer com o Garmin? Para aí, deixa eu ver. Ele mede os passos. Legal. Quantos passos por dia a pessoa dá? Boa! Vamos pesquisar isso aí. Tá? Então, não é por aí que começa. Agora, a gente poderia pensar por outro lado. Né? Será que as pessoas na pandemia que estão trabalhando em casa estão caminhando menos? Provavelmente sim, né? Porque estão na frente do computador e tal. Mas na universidade também tu ficava na frente do computador. Mas é que tu ia na impressora, tu ia numa sala do colega, tu ia na... Pois é, como é que a gente podia ver isso? Se tivesse um relógio. É verdade. A gente precisa de um Garmin para medir. Entendeu? Então, tu pode usar a mesma coisa. Só que como é que tu chega lá? O ideal é que tu chegue pela pergunta. Não porque tu tem um relógio que mede o número de passos, daí nós vamos ver o que vamos fazer. Tá? É importante dizer também para vocês aqui, né, gente, que eu não me acho assim o mestre dos magos, o negócio aqui, eu tomei muito pau, entendeu? Até eu aprender como é que as coisas funcionavam. Tá? E eu tenho muitos eventos marcantes na minha carreira, assim, que eu uso de exemplo. Em 2013, nós tínhamos um projeto dos Ciências Sem Fronteiras, os mais antigos aí devem lembrar, né? E vieram pesquisadores para cá, e veio um amigo meu depois ficou meu amigo, né? Antes eu não conhecia ele pessoalmente. Ele veio para cá, e ele estava impressionado porque a gente estava comprando equipamento laboratório, não tinha projeto. Não tinha projeto de pesquisa, sabe? Era um equipamento que estava sendo comprado porque sobrou um recurso e encaixava naquilo, né? E aí eu pensei, no futuro a gente vai usar isso aqui, vamos comprar, né? E aí, claro que é um contexto diferente, porque é óbvio que o grupo estava recém começando, o laboratório começando, óbvio que ia ser usado, né? Mas ele me olhou e falou assim, por que tu vai comprar esse equipamento se tu nem tem o projeto para isso ainda? Né? Porque para ele, que está num outro contexto de pesquisa, um lugar em que tu precisa, vai lá e compra, não que nem no Brasil, que tem que esperar o cometa Halley passar de 10 em 10 anos para tu conseguir o recurso, tá? Não fazia sentido. Então, a gente tem que começar a pensar também o seguinte, né? Esse meu projeto de pesquisa, ele tem novidade? Será que ele vai ser capaz de me ajudar a, de repente, a conseguir recursos? Mas eu sou aluno de mestrado, eu não tenho que estar preocupado com isso. Tem sim. Tem. Não quer dizer que tu vai ter que ir lá catar o recurso, entendeu? Mas o teu trabalho sendo competitivo, ele vai ajudar o grupo todo. Vocês não são um aluno, vocês são um dos alunos. Isso é importante a gente pensar sempre, tá? A gente não é o aluno de pós-graduação, nós somos um dos alunos de pós-graduação. Um dos que está dentro de um grupo com outros, e que ali tem um trabalho em conjunto. Tá? Então eu uso na minha aula de redação esse gráfico aqui, daquelas correlações espúrias, né? De, consumo de queijo mussarela e número de doutorado em engenharia civil, né, nos Estados Unidos. Aí mostra lá que quanto mais queijo mussarela come, mais
doutor em engenharia civil tem, né? Aí, óbvio, né? Tranquilo, o queijo, se bem que o queijo tá meio caro agora, né? Mas a gente podia, então, comprar queijo e dar para os alunos. Vamos encher vocês de, vamos fazer um coffee break só com queijo, né? Porque aí todo mundo, então é isso, entendeu? Né? Então, quando a gente está construindo o porquê do nosso projeto, tem vários aspectos que precisam passar, né? Que precisam estar juntos aí com a gente. Né? O primeiro, né, vale a pena eu buscar uma resposta para isso ou é só uma satisfação pessoal? Talvez alguns de vocês pensem assim, mas a gente tem que gostar também um pouco, né? Claro que tem que gostar. Mas esse, pessoal, é o ponto antes do projeto ainda. Quando vocês escolhem uma área, quando vocês escolhem um tema, né? Eu dou aula de TCC na graduação também, e a minha primeira aula do TCC, eu digo para eles, olha, vocês agora têm que pensar um tema. Porque eles chegam pensando no orientador, mas não é assim que funciona. Né? Primeiro eu penso o tema, porque tem que ser uma coisa que tu gosta. Né? Então, se eu vou fazer um mestrado, claro que eu tenho que, aí é um planejamento diferente de um mestrado, doutorado para um TCC, óbvio, né, gente? Mas lá na frente, o que vocês querem fazer hoje? Não quer dizer que vocês vão fazer ou vão querer fazer amanhã, entendeu? Mas hoje, o que vocês querem hoje? Hoje eu quero trabalhar com tal temática. Opa, então, dentro dessa temática, quais são as possibilidades que eu tenho? E dentro dessas possibilidades que eu tenho, o que me engaja melhor? Porque eu sei também que é diferente vocês estarem montando um projeto, preparando um projeto, num lugar em que tem muitas opções, de instituições, de professores e tal, e no lugar onde não tem muitas opções, que é a nossa realidade. Agora até tem bastante, né? Mas antigamente é menos ainda. Tá? Então, a gente vai ter que achar um equilíbrio sobre o que eu quero fazer e o que eu gosto, e o que eu vou ter recursos de apoio. Eu estou falando muito nessa parte introdutória aqui sobre escolha do que fazer no mestrado, doutorado, por exemplo. Né? Mas isso também se aplica para a questão do projeto. É a mesma coisa. Então, dentro desse contexto que eu estou aqui agora, então, esse meu projeto vai ser sobre o quê? Qual é a temática que eu vou estudar? Né? Será que eu consigo fazer isso? Né? Aí vem aquelas perguntas de base, né? O que pesquisar, por quê, como, né? E aí, gente, é o seguinte, como qualquer planejamento, ele vai envolver, primeiro, tempo, tá? Então, isso é uma coisa fundamental, né? O segundo são algumas dicas, né? Como eu falo, tem um vídeo do nosso canal que eu falo sobre isso, né? Assim, como é que você desenha um cavalo, né? Talvez o pessoal do ciência animal aí tenha mais habilidade, porque conhece mais o bicho, vê ele mais vezes, né? Aquela coisa toda, sabe que isso influencia. Mas, no geral, é muito fácil. Tem a sequência ali no slide. Primeiro, desenhe 2 círculos. Depois, desenhe as patinhas, né? Depois, desenhe o rosto, a cara do cavalo, né? A crina e o rabo, né? Pronto, tá feito o cavalo. Nem aplica uns detalhezinhos ali, né? Então, assim, se a gente fizesse um exercício aqui de desenhar o cavalo, nós íamos ter 32 cavalos aí se eu não desenhasse, né? E cada um ia ser um cavalo diferente. Assim como se eu tivesse com uma turma que fosse da mesma área de conhecimento, e eu entregasse uma pergunta de pesquisa e dissesse assim, vamos construir um projeto para justificar essa pergunta. Nós íamos ter 32 projetos diferentes. E isso é uma coisa boa, gente. Porque embora o projeto tenha uma estrutura esperada, vocês conseguem dar a identidade de vocês nele. Vocês já pensaram nisso? Que o projeto de pesquisa que vocês vão escrever vai ter digital de vocês? A forma que vocês se expõem, a forma como vocês se expressam, né? As vírgulas que vocês comem, as vírgulas que vocês colocam para mais, né? Aqueles errinhos de português, né? Que não passa nem no corretor do Word antes de mandar para o orientador. Né? Então, assim, tudo isso faz parte da construção. Então, muita gente que vem para uma oficina, para uma palestra de redação ou de elaboração de projeto, espera que tenha a receita mágica, né? Que a pessoa chegue aqui e diga, não, Gabriela, é o seguinte, agora tu vai fazer assim, ó. E aí, já era. Vai ter bolsa de mestrado, doutorado, pós-doutorado, vai pegar dinheiro com o CNPq, vai dar tudo certo. Gente, tem e não tem essa receita, tá? Tem e não tem. Por que eu digo que tem e não tem?
Porque se a gente pensar de maneira ampla, tem a receita. É ter uma boa pergunta de pesquisa. Essa é a receita. Tá? Agora, se a gente pensasse, tá, mas como é que eu vou ter essa boa pergunta de pesquisa? Esse que é o ponto. Né? Então, lá no Mentimeter eu coloquei para vocês, agora o segundo slide, quem não respondeu ainda, deixa eu só conferir o primeiro, então aqui o primeiro. No segundo slide eu perguntei, qual é a parte mais difícil de escrever um projeto? Tá? Aí nós temos, aí tem só 7 pessoas que responderam, pessoal, assim, ó, vocês não deixem de ser preguiçosos, tá? Vocês vêm para uma oficina que a gente está tentando fazer alguma coisa dinâmica. Clica no link aí e responde lá, tá? Coloquei no chat aqui o link de novo. Então, muita gente está colocando ali, né, que delinear o experimento é a parte mais difícil. Eu vou esperar um pouquinho mais e vou compartilhar com vocês aquela tela aí para a gente olhar junto, né? Enquanto o pessoal responde, agora eu vi que a minha chamada funcionou, o pessoal está acessando, né? A gente tem que pensar o seguinte, ó. Se dissessem para vocês assim hoje, ó, vamos falar sobre futebol. Vamos parar tudo aqui agora e falar sobre futebol. Tá? Quantos de vocês conseguiriam falar sobre futebol? Talvez alguns conseguiriam. Né? Agora, não. Vamos falar aqui sobre vacinação. Tá? Talvez alguns de vocês conseguiriam. Tá? Vamos falar sobre bicicleta. Talvez alguns de vocês conseguiriam. Tá? O problema é que, se for um tema que vocês não conhecem, vai ficar muito difícil falar. É a mesma coisa que acontece quando vocês têm uma aula. Assim, a gente, quando é aluno e depois vira professor, tu começa a notar algumas coisas. Primeira coisa é que, assim, os alunos que são mais antenados, eles conseguem detectar quando o professor sabe o que está falando e não sabe. Né? Ou quando não se preparou, né? Fora aqueles sinais, não, esse slide, parei, não era esse aqui, deixa eu voltar aqui. Quando tem aquele sinal de que tá aquela, né, troca aqui, troca lá e tal, assim, né, não se organizou. É verdade, não se organizou. Da mesma forma que o professor, quando pergunta uma coisa para o aluno, a gente sabe quando o aluno começa a dar volta, e dá volta, e dá volta, e dá volta. Não, para aí, foca assim, qual que é a tua resposta, né? Então a gente precisa entender de um pouquinho. Para entender um pouco, vocês vão precisar ler. Tá? Ler. Eu vou trocar a tela aqui agora, porque eu quero mostrar o que vocês me responderam no Mentimeter, porque eu não tenho certeza se aparece para todo mundo. Então, olha ali, ó, quando eu perguntei para vocês, está indo aí para você, já vai aparecer. Tá. Então, quando eu perguntei qual é a parte mais difícil da escrita, do projeto, a maioria colocou aqui, ó, definir a hipótese. Tá? Depois, delinear o experimento, descrever a metodologia, junto com delimitar o tema, né? E, por último, ficou revisar a literatura. Bom, eu entendo que dos 23 que responderam aqui, né? Isso aqui representa, né? A maioria aí, né? Só que eu acho que revisar a literatura talvez seja a parte mais difícil da escrita de um projeto. Por que eu acho que revisar a literatura é a parte mais difícil da escrita do projeto? Porque vocês vão precisar saber buscar material. Vocês vão precisar, e quando eu digo saber buscar, gente, não é só saber usar o PubMed, ou o Cielo, ou outra ferramenta lá. É você saber identificar o que é bom, o que é ruim dentro daquela temática. O que é válido, o que não é. Porque assim, hoje, talvez algum de vocês pense, Felipe, mas tu vai falar disso agora? Vou. Porque muitos de nós, não estou jogando só no de vocês, muitos de nós, muitas vezes vai ali no PubMed, vou falar do PubMed, que é o que eu tenho mais experiência, tá? Busca um artigo, dá uma olhada mais ou menos no resumo e diz, legal esse trabalho aqui, isso aqui talvez me sirva, né? E não se preocupa muitas vezes com a validade daquele estudo. E vamos pegar um item básico, assim, gente, que se vocês fizerem uma busca depois da oficina em artigo, vocês encontram no mínimo 30% com problema, que é relação de amostra e população do estudo. Avaliou 10, avaliou 12, avaliou 50, ninguém sabe por quê, ninguém sabe como, né? Estatísticas erradas, vai ter uma palestra do professor Rochelle sobre isso também, uma oficina sobre isso também no evento. Então, esse cuidado, gente, faz com que, na minha opinião, a revisão da literatura seja uma coisa muito difícil hoje em dia, porque muita gente faz errado. Depois disso, com certeza, né,
definir a hipótese do trabalho de vocês é o mais tenso. E que bom que vocês identificaram isso, né? Porque ele é o primeiro ponto do projeto de vocês. É a pergunta. Né? Primeira parte eu falei já sobre ter uma linha de investigação para tu conseguir responder de fato alguma coisa, né? É do tipo assim, eu estou estudando o efeito do exercício sobre a resposta fisiológica. Daí eu fiz uma condição tão controlada que qualquer coisa que mude, talvez o meu resultado mude. E aí eu pulei para outra área de pesquisa. Em vez de continuar estudando aquilo, identificar que variações a configuração daquele exercício podia ter um efeito melhor lá no sujeito, não, eu mudei, eu fui estudar outra coisa. Enchi o saco daquilo, era muito chato. Fui estudar outra coisa. Então tu acaba não respondendo pergunta nenhuma, entendeu? Tu fica pulando de uma coisa para outra, assim. Tá? Então tem que ter um tema. A partir disso, tem que conhecer literatura. Tendo um tema específico, e quando eu digo um tema específico, gente, não é que vocês não vão olhar nada mais, entendeu? Eu tive um professor que me dizia assim, dizia pra gente, né, para meus colegas, ele dizia, gente, vocês quando fizerem o doutorado de vocês têm que saber falar com todo mundo. Não adianta vocês saber falar só com quem conversa a língua da tese de vocês. E hoje eu dou um exemplo para os alunos, que é o seguinte, muitos de vocês vão dar aula, entendeu? Em universidade, enfim. Vocês não vão dar aula da tese de vocês. Sabem quantas vezes eu falo sobre o que eu estudei na minha tese enquanto dou aula? Nenhuma. Não falo da minha tese. A gente vai falar de outras coisas. Então, vocês vão ter que conhecer. Vocês vão ter que ler muito. Né? Vocês vão ter que identificar o que a literatura deixa de espaço. O que os estudos estão dizendo que ainda precisa ser investigado. E eu digo isso pelo seguinte, muita gente que pensa que a redação começa quando eu abro um arquivo no Word. Mas não, ela vai começar muito antes disso. E hoje que a gente vai falar sobre elaboração de projeto também visando captação de recursos, a gente tem que estar preparado. Porque edital, gente, não dá colher de chá com prazo, entendeu? O edital não vai ser que nem o Congresso, que quando chega uma semana, 2 dias antes, assim, prorrogamos por mais 10 dias. Não vai ter, entendeu? O edital não é publicado 2 anos antes, que nem o Congresso. Não, tu já sabe, 2023 vai ter o Congresso lá em julho. O edital não, o edital tu não sabe quando vai ter, tu sabe mais ou menos, né? Isso desconsiderando esse momento instável que a gente está. Entendeu? Desconsiderando isso. Né? Então a gente tem que estar pronto. Qual que é a melhor forma de a gente estar pronto? É estar atualizado e ter boas perguntas. Então uma coisa que eu já deixo de dica para vocês aí, né? É assim, ao longo da formação de pós-graduação, principalmente de vocês, conforme vocês vão tendo ideias que surjam, uma curiosidade, algo assim, anotem isso, sabe? Abram um arquivo do Word do computador de vocês, salvem no arquivo de raiz lá que vocês vão ter, né? Pode colocar as perguntas que tiver aí, sim. Eu também já tenho alguns comentários lá no Mentimeter, mas podem colocar aí, gente, conforme eu vou falando, tá? Então anotem. Eu tô estudando isso aqui, isso aqui ia ser legal, né? Mas agora não dá para fazer. Anota. Porque se vocês daqui a pouco começarem a fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, vocês não fazem nada. Tá? E hoje em dia a gente vive num ambiente, um ambiente acadêmico, um ambiente de muita pressão. Se vocês quiserem ser competitivos, o ambiente é de muita pressão. É um ambiente que é traiçoeiro, porque a maioria não vai ajudar vocês. Os colegas muitas vezes não se ajudam, porque a gente ainda acha que o CNPq vai aprovar o meu edital por causa do jeito que eu escrevi. E não se dá conta de que o que vale é a pergunta de pesquisa que vocês querem responder. E aí as pessoas não se ajudam. Eu vou falar sobre isso mais adiante. Então, depois que vocês definem a pergunta, e que muita gente colocou aqui, né? Falando em pergunta, eu coloquei no Mentimeter lá. Por que a pergunta é a coisa mais importante do projeto? Que é o que eu estou falando aqui agora, né? Daí o pessoal colocou aqui, né? Porque ela está atrelada com a questão de pesquisa, porque a partir dela que eu decido a minha metodologia, né? Porque ela que embasa todo o projeto, né? Porque tem que ter o conhecimento do assunto, então se tu escrever uma boa pergunta, vai mostrar que tu conhece aquele tema. Ela ajuda a delimitar uma linha, faz pensar como o nosso estudo vai contribuir para a pesquisa científica. E deixa eu ver se tem mais, resumindo as respostas aqui.
e vai nortear a redação do projeto. Então, beleza, gente, a primeira parte, importante da nossa oficina já foi, que é vocês entenderem de que não adianta nada vocês terem um equipamento muito bonito, um laboratório pintadinho bonito, tá? Se vocês não tiverem uma boa pergunta de pesquisa. Eu não estou dizendo que ter estrutura não é importante. Não é isso. Se alguém entendeu isso, está errado. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que não é só isso. Na semana que passou, nós tivemos nosso congresso de biomecânica nacional e um colega deu uma palestra, foi muito boa a palestra dele, né? Ele falando sobre as dificuldades para criar os ambientes de trabalho, os grupos de trabalho, aquela coisa toda, né? E aí, basicamente, ele estava relatando coisas que muitos de nós já viveu, né? De ter que ir atrás de equipamento, construir coisa, né? Aquela coisa toda, o modo Brasilis operandi de pesquisa, né? É romântico, gente. É romântico eu chegar para vocês aqui e dizer, não, nosso laboratório, quando eu cheguei aqui, não tinha nada. Tinha só uma sala. Daí eu montei 2 plataformas. Depois a gente tinha 2 tomadas, a gente conseguiu... Aí levou 6 anos para reformar. E hoje a gente tem um laboratório bonito, produz um monte de artigo, todo mundo quer vir aqui fazer trabalho com a gente. É romântico, né? Eu falar isso. Mas isso tá errado, entendeu? Porque esses 8 anos que eu levei, e eu e outros vários colegas, né, aqui da universidade e de outras também, que passam por a mesma coisa, esses 8 anos que a gente levou, podiam ter sido em desenvolvimento de pesquisa. Se o mínimo já tivesse estabelecido. Então é óbvio que a estrutura é importante. Mas não adianta nada ter laboratório bonito se não tiver condições de apresentar boas perguntas de pesquisa. Está cheio de exemplo por aí disso. Né? Então, pensem sempre em definir a pergunta de pesquisa de vocês. Ela é a coisa mais importante do projeto de vocês. Depois disso, né, quando a gente vai para a parte da prática, digamos assim, né, tem alguns aspectos técnicos, né? Às vezes a gente gosta também de uma coisinha um pouco mais, né, uma carga cognitiva um pouquinho menor, né? Tem umas partes técnicas aqui. Eu perguntei para vocês lá no Mentimeter e disse assim, pensa no projeto de vocês. Tem 14 que já responderam, né? Aí eu botei, você conhece a literatura sobre o tema? A sua pergunta é competitiva? Você conhece os métodos que vai empregar? Você enxerga as aplicações práticas do estudo? Seu cronograma é factível? Você gosta do tema do projeto? Então, à medida que eu vou avançando aqui, vão respondendo lá para mim, que depois eu vou explorar um pouco aqui. Então, tudo bem, gente. Elaborei a minha pergunta de pesquisa. Como é que eu fiz isso, né? Li, discuti com os colegas, conversei com colegas, participei de debate. Hoje, eu vou dizer para vocês o seguinte, eu, quando estava na graduação, não lembro de ter, assim, um momento de sentar com o orientador, discutir um projeto por horas, né, e aí depois discutir de novo, né, e discutir de novo, como eu faço com meus alunos. Eu não tive isso, entendeu? Mas eu acho que a gente precisa ter isso. Porque quando vocês começam a debater a relevância da pergunta de pesquisa de vocês, vocês fazem uma autoavaliação. Porque normalmente a gente espera, né, que o orientador ou orientadora conheça um pouco mais do que vocês naquele assunto. Não quer dizer que ele tenha que saber tudo e vocês nada, não, muito pelo contrário. É pós-graduação, parceria, gente. Se o aluno chega zerado, tu tem 100%, entendeu, de sucesso, digamos assim. Desse 100%, claro que 50%, 50%, vamos dizer assim, é aluno e professor. Pode ter um desvio, daqui a pouco o orientador conhecer um pouco mais do assunto, o aluno ir atrás, pode ser o contrário, também pode. Mas os dois têm que conhecer um pouquinho também, porque senão, se chegar de paraquedas, né, aí ferra tudo. Então, depois disso estar clara a pergunta de pesquisa, a literatura, discutir e tal, montou a ideia, vocês vão começar a colocar no papel. E aí sim, tem coisas de estrutura do projeto que vão ajudando vocês a tornar o projeto de vocês mais atrativo. Títulos curtos, palavras acessíveis, né? Uma clara definição de autoria, importante também, né? Escrever o resumo do projeto. O resumo, gente, eu considero uma das partes do texto científico mais subestimado pelos alunos. Sabe por quê? Não, o resumo eu faço rapidinho ali. A gente aprende assim, o resumo depois eu faço. Só que o resumo, pensa comigo assim, o resumo é a oportunidade que vocês têm de condensar tudo que vocês estão pensando.
Então, eu estou deslumbrando aquele projeto maravilhoso e tal, mas tu tiver que me contar ele em 3 minutos, tu não consegue. Tu fica dando volta e não me diz. Pô, mas... E hoje no Brasil ainda não está muito comum isso, mas fora do Brasil tem as competições de tese, né, de 3 minutos, que tu tem 3, 4 minutos para apresentar teu projeto. Então, quantos de vocês conseguiriam apresentar o projeto de vocês de maneira clara em 3 minutos? Muitos conseguiriam, talvez alguns tivessem um pouquinho de dificuldade. Então, coloquem o resumo de vocês, comecem esse projeto pelo resumo, né? Mostrando qual que é a pergunta, qual que é o objetivo do trabalho, né? As aplicações que vocês esperam, né? E aí, como a maioria colocou aqui que considera, que enxerga as aplicações práticas, então fica mais fácil. Porque hoje, gente, pensa assim, ó, o que a pessoa quer ler no trabalho de vocês? Claro que quando eu vou avaliar um projeto para o CNPq, para uma outra agência, enfim, tu vai ver os métodos, se são condizentes e tal, mas isso é secundário. A primeira coisa que a gente vai olhar é qual que é a pergunta de pesquisa, como é que ela se encaixa nesse mundo que a gente vive. Mas não tem que estar o método, claro que tem que estar o método descrito, mas eu primeiro preciso entender como é que o que eu estou fazendo conecta com o mundo. Vocês não podem pensar, nós não podemos pensar, porque eu também escrevi o projeto, que o nosso projeto é mais um. É um projeto de dissertação, isso aqui não vai render tanto, não vai desenvolver tanto. Esse é o maior erro, subestimar as coisas. Por que não? Por que não pode ser um projeto muito bom? Quanto TCC de graduação aí publicado a gente já viu, e tese de doutorado que nunca foi publicado, e não foi publicado porque não submeteu, foi porque não conseguiu publicar mesmo. Porque uma coisa é tu submeter e demorar para publicar. Isso é normal, gente. Assim, se você demora para publicar porque manda para a revista, volta, outra nega e tal, bem-vindo ao mundo real. Esse é o mundo real. O que não dá é deixar de submeter. Tá? Então, escreva o resumo. Outra dica prática. Né? Define a pergunta, discute exaustivamente essa pergunta, conversa com outras pessoas que conhecem aquele tema também e escreve o resumo. 300, 200, 350 palavras, que seja, escreva um resumo. Para que cada vez que vocês olhem aquele projeto, quando vocês vão trabalhar, vocês não percam o foco do que vocês querem responder. Eu trabalhei com um professor que me dizia assim, ó, Felipe, uma pergunta por projeto. Claro, o que ele quer dizer com uma pergunta por projeto é que eu não vou relatar resultados de 2, 3 perguntas no mesmo artigo. Então, tu vai pensar um projeto que tem uma grande pergunta. E é essa pergunta que tu quer responder. Mas eu poderia adicionar tal coisa, eu poderia, né? É aquela coisa, mas já que a Patrícia vai medir esses caras aqui, não podia medir tal coisa também? Tá, mas pra que tu quer? Mas... Por isso que às vezes eu sou visto como um chato nesse ambiente, né? Porque as pessoas chegam para falar comigo assim, eu queria avaliar tal coisa. Tá, mas qual que é a tua hipótese? E as pessoas acham que eu não quero fazer, entendeu? Não é que eu não queira fazer, eu não quero perder tempo. Vocês já fizeram projeto de pesquisa, sabe o tempo que leva. Então, se tu não tem... mas depois a gente vê. Não. Gente, não tem essa de depois a gente vê. Tempo é... Tem um ditado, né, que diz que tempo é dinheiro, mas tempo é muito mais que dinheiro. Porque o tempo, depois que passou, já foi 40 minutos que eu estou falando aqui. E esses 40 minutos, nós perdemos ou ganhamos. Vamos ver no final. Tá? Então, avalie muito bem se vale a pena colocar o carrinho de vocês naquela história, né? Feito isso, vocês vão começar com uma parte do projeto que é muito importante, que varia um pouco de nome, tá, gente? Geralmente se fala a introdução, mas no CNPq, por exemplo, é uma outra terminologia que eles usam, né, qualificação do problema. Né? Mas o que tem que estar lá dentro, gente, são alguns aspectos bastante pontuais, são alguns aspectos bastante pontuais, né, da contextualização. Então, vocês têm que pensar a introdução respondendo 2 perguntinhas. Por que a minha pergunta é interessante e importante? Por que ela é inovadora no tema? Assim, eu não quero que vocês saiam dessa oficina hoje tristes. Felipe, eu não consigo identificar no meu projeto. Se tu não consegue identificar no teu projeto e tu construiu ele sozinho, nós temos sérios problemas. Se tu não consegue identificar no teu projeto, mas tu construiu ele com a ajuda de outras pessoas, talvez tu não consiga visualizar, mas outras pessoas consigam. É tipo quando questiona a nossa pesquisa, né? Alguém que não conhece ciência, onde é que tu vê a aplicação disso?
Aí tu tem que explicar. Então, tente responder isso. Por que ela é interessante? Por que ela é importante? Ah, ela é boa para a saúde pública? Ela vai ajudar a economizar em alguma coisa? Ela vai melhorar a qualidade de vida das pessoas? Ela vai prevenir um problema grave? Por que ela é inovadora? Porque nessa população não foi testado ainda? Porque não se viu quanto tempo dura o efeito? Porque não se comparou com uma outra condição mais barata, uma intervenção de menor custo? Então, a inovação do tema de você não é só assim, eu estou trabalhando com, sei lá, o pessoal da biológica, com CRISPR, eu estou trabalhando com não sei o quê, tá? Eu estou trabalhando na estatística, eu estou trabalhando com uma técnica diferenciada, estou trabalhando em inteligência artificial, fala no título lá, artificial. Pode ser que isso seja inovador, mas não é só o nome, gente. Às vezes, vocês olharem a pergunta de vocês por um outro lado é uma inovação. E isso não tem receita, entendeu? Só se eu sentasse com cada um de vocês, fizesse uma entrevista para conversar, para ajudar. Do contrário, não tem. Vocês vão ter que olhar, né? Então, essas duas perguntas sendo respondidas, a introdução de você já está com metade do caminho andado. E, claro, tem que ter aqueles itens, né, gente, de objetivo, né, a pergunta, objetivo geral, específico, aquela coisa toda, hipótese, importante. Por que a hipótese é importante, né? Porque a gente está trabalhando com método científico. Então, o método científico tem lá, hipótese. Então, tem que ter uma hipótese. Mas a minha pesquisa não tem hipótese. Será que não tem mesmo, gente? Eu vou dizer uma dica para vocês. É um projeto que é guiado por uma hipótese, é bem mais fácil de ser executado, tá? Então, depois vocês vão ter os outros itens. Esse é mais técnico, né? Materiais e métodos. Quem são os sujeitos, né? Sejam humanos, outros animais, organismos, plantas, enfim, né? E aí o que acontece? Eu não vou ficar muito no método aqui, né? Mas aquela máxima que a gente escuta lá na graduação é verdade. O método, ele tem que permitir que outra pessoa entenda como foi feito. Por quê? Porque o método científico, ele envolve a repetição. Então, se eu quiser pegar o resultado da Gabriela, da dissertação, da tese da Gabriela, e quiser replicar esse estudo, eu consigo replicar? Consigo, tá tudo detalhadinho ali. Beleza. Se tiver coisa faltando, não vou conseguir replicar. Tá? Claro que ninguém vai sentar e fazer um projeto igual, né, gente? Mas muitas vezes vocês vão ter que replicar condições. Então, tem que estar detalhado, né? E ele é bem... o material e método, né, gente, ele é bem receita de bolo, né? Então, vocês vão colocar ali alguns itens. Eu sugiro esses 4 itens aí, sujeitos, né? O planejamento, ali, o delineamentos, procedimentos e análise de dados. Poderia aprofundar mais aqui? Poderia, mas acho que vão ter outras atividades do simpósio aí que vão ajudar vocês a entender um pouco melhor, né? Aqui tem uma coisa importante que eu quero mencionar, que é o seguinte. O método tem que ser válido, aquela coisa toda, né, para dar um resultado que seja confiável e tudo, mas muito cuidado quando vocês vão querer fazer adaptações. Uma vez eu estava no congresso e o professor que foi meu orientador no doutorado de sanduíche estava dando uma palestra. E eu, né, vassoura nova, né, louca para varrer, né, louca para trabalhar ali, né, eu pensando ali, mostrando um negócio, né, que envolvia, cara, não vou contextualizar aqui porque é muito específico, né, não que vocês não fossem acompanhar, mas só para não perder tempo. E ele contou como ele fazia lá. Ele dizia, mas eu podia fazer em Uruguaiana também, isso aqui. Imagina, o cara faz no Canadá, eu podia fazer em Uruguaiana também. Levantei a mão. Né? Professor, será que dá para adaptar assim? Daí ele me olhou e falou, não. Aí eu fiquei com aquela cara de cachorro, né, que é da mudança. Daí ele falou, quando tu não consegue fazer para ter um resultado válido, é melhor tu não fazer. Cara, ele não falou com essas palavras, né, não foi assim ríspido, né, mas foi super educado, na verdade, explicou e tal. Mas eu quero dizer para você o seguinte, gente, cuidado, porque nem sempre o que funciona na sala 415 funciona na 417. Nós temos que ter essa noção. E se eu for adaptar, às vezes é quase que um outro projeto, né? Então, cuidado aí, né? Lembrem também, né, que quanto mais variável vocês colocarem no carrinho de vocês aí, ó, mais tempo e mais amostra vocês vão precisar. Isso é uma coisa importante também. Então, e aí os métodos aqui, né, eu acho que na pergunta anterior eu coloquei no Mentimeter, vocês relataram, né, que
conhecer os métodos que vai ser empregado, também é bastante importante. Então, por isso, gente, que um item do currículo oculto, digamos assim, do bom projeto de pesquisa no mestrado, no doutorado, é a iniciação científica, né? Uma boa iniciação científica. Não a iniciação científica de pesquisador de equipamento. De assim, Adson, tu é o cara que cuida aqui a centrífuga. Tudo que passar aqui, tu mete na centrífuga. Tá? Aí o Alisson vai saber tudo da centrífuga. Ele não vai saber nem para que serve aquilo. E a gente tem um monte de DC que é assim. E às vezes porque eles querem. É mais confortável, gente. Não é mais confortável? Ah, não, mas é xícara. Eu tô cuidando só da xícara aqui. Ah, mas pega aqui o negocinho da... Não, mas isso aqui é maior, é de outra cor. Eu já não sei. Não sei se quero. Né? Na iniciação científica, vocês têm que aprender, gente, o máximo possível, entendeu? Ninguém está esperando que vocês terminem a graduação com 2, 3 artigos publicados. Tem umas anomalias que acontece aí do cara terminar a graduação com 7, 8 artigos publicados, mas isso não é o esperado, tá? Talvez, sei lá, em Harvard, mas eu acho que não é o nosso caso aqui. Então, muito cuidado, tá? Mas vocês têm que ter a vivência. Outro item importante, né, e que também influencia bastante no nosso projeto é o cronograma. Então, vamos lá, né? A gente falou um pouco aqui, né, sobre pergunta de pesquisa, que é o que eu vou falar tanto disso hoje, que vocês vão sonhar comigo falando da pergunta de pesquisa. Tá? Depois, conhecer o tema, para saber discutir aquela pergunta. Escrever um bom resumo do projeto de vocês, para que vocês já definam e memorizem o que vocês querem fazer e não fujam daquilo. Tá? Descrever aquele método que vai ser apresentado, depois de escrever aquela introdução, dizendo por que o trabalho de vocês é interessante, o que ele traz de novidade. Só que tudo isso, gente, tem que ser pensado num quadro temporal também, que às vezes é complicado, porque a gente não pode pensar um projeto que dure mais tempo do que eu tenho. E aí eu falo isso para o mestrado, que são 24 meses, para o doutorado, que são 48 meses, e até mesmo para depois na atuação profissional futura de vocês. Às vezes a gente tem alunos que têm muito potencial para fazer um projeto muito bom, mas ele tem pouco tempo. Tá? Então, comecei o mestrado. Até tu se dar conta que tu é mestrando, já passou 6 meses. Tipo, é verdade, sou mestrando. Aí, despertou. Aí falta o quê? Falta 18 meses. Aí, desses 18 meses, tem os créditos. Né? A coisa arcaica brasileira, que tem que fazer um monte de crédito e tal. Né? Aí vai lá, fica fazendo crédito, escutando o professor, enquanto tá no WhatsApp, colando figurinha no álbum. Tá, fez a aula, beleza. Tem aulas que são boas, claro, tipo redação científica, biomecânica, né, assim. Tô fazendo uma brincadeira que são as aulas que eu dou, tá, gente? Então, assim, ok, teve aquelas aulas lá. Mas tem umas que não adicionam em nada, cara, não precisava ser obrigatório. Tá, beleza. Aí, vou fazer dissertação. Falta quanto tempo? 12 meses. É pouco tempo, né? Então, vão ter que ser projetos enxutos. Para uma tese, a conversa é um pouquinho diferente. São 48 meses, né? Dá mais tempo. Então, vocês têm que fazer um cronograma que vai ser seguido, tá? Não adianta vocês fazerem um cronograma e não seguir. Então, quando que eu vou escrever meu projeto? Quando que eu vou mandar para o comitê de ética? Hoje, gente, não dá para pensar em mandar um projeto para o comitê de ética e não ter nada no cronograma para fazer enquanto está lá, porque vai ficar 3 meses lá, entendeu? E aí, o que eu faço enquanto ele está lá? Eu vou, sei lá, eu planejei, Felipe, para ser dezembro, janeiro, fevereiro, daí férias, né? Aí eu fico de boa enquanto está no CEP. Não, gente. O que vocês vão fazer enquanto está ali? Vai aprender equipamento? Vai ser treinado na técnica? Vai fazer um estudo de repetibilidade, ver se aquela medida vai funcionar? Vai fazer um estudo piloto? Isso coisa tu pode fazer sem CEP. É rotina de laboratório? Padronizar um experimento? Então, vocês têm que colocar lá, né? Outra coisa muito importante do cronograma, e vocês podem cobrar dos orientadores isso. E quem é orientador, né, por favor, faça reuniões de acompanhamento com a equipe do projeto. Pode ser de mês em mês, a cada 2 meses, a cada 6 meses, mas tem que ter, gente, para vocês avaliarem como é que a coisa está indo. Né? E construam o cronograma junto com a equipe executora. Então, se a equipe executora do projeto de vocês é tu e o teu orientador, constrói o cronograma junto. Tá? Pelo menos para ter um feedback. Bom, o cronograma é muito importante. Eu não vou falar tanto dele hoje aqui, mas ele é muito importante. Depois, referência, gente. Mas isso aí, né? Usa o EndNote, o Zotero ali, o Mendeley, já é. Bom, próximo passo. Essas 2 aulas, gente, eu deixei os prints aqui, tá? Elas tem no nosso canal do YouTube. Vocês podem olhar, elas tem mais coisas que eu falo, tá? Nessa reta final aqui,
a pergunta é sobre orçamento, né? Aí eu perguntei para vocês lá no Mentimeter, né? Você começa o projeto pensando no orçamento? E essa plateia tem viés, né, gente? Porque todo mundo, a maioria respondeu que não pensa no orçamento. Eu esperava que todo mundo ia ir seco no orçamento. Não, eu vou pensar no orçamento, porque se não tiver o dinheiro, né? Mas desde o primeiro slide lá em que vocês reforçaram que a pergunta era mais importante, né? Eu já vi que nós estávamos tratando com um público mais seleto aqui. Então, assim, de fato, a maioria aqui, né, são uns 15 contra 5 na resposta aqui, por enquanto, né? Eu não estou compartilhando para não ficar trocando toda hora, mas eu estou dando para vocês, né? Depois eu posto no Instagram lá os stories. A maioria diz que não. E aí, claro, gente, se você chegar no ambiente e dizer assim, não estou preocupado com o meu orçamento, estou preocupado com a minha pergunta de pesquisa. Os caras vão dizer, tu tá louco? Porque o que adianta tu ter um projeto mirabolante? Mas a questão é, gente, vocês não vão ter um projeto mirabolante. Porque vocês têm noção, entendeu? Vocês estão com o pé no mundo, na terra. Quando eu digo que vocês vão pensar a pergunta de pesquisa e ela é mais importante, eu não estou dizendo que vocês vão esquecer de todo o resto. Não é isso. Estou dizendo que eu não vou me preocupar, mas eu tenho só R$1.000, ou não tenho nada, né? Isso é depois. Vai ser um problema? Vai, mas esse é um problema depois, entendeu? Nós não podemos, gente, fazer a concepção da nossa pesquisa limitados por tamanho de sala ou por tamanho de orçamento. Claro que eu estou provocando vocês aqui, né? Porque você pode dizer assim, mas Felipe, quem sou eu, entendeu? Sei lá, deixa eu citar um outro aqui, porque só aparecem alguns para mim aqui, né? Sei lá, o Juliano diz assim, mas quem sou eu, Felipe, para chegar num laboratório e dizer assim, eu quero estudar tal coisa, eu nem sei o orçamento direito, né? Ou a Silvia diz, não, eu reunião com o orientador. Não, professora, não estou preocupado com o orçamento, tá? O céu é o limite. Né? Aí o orientador vai dizer assim, mas acertou na Mega Sena? Né? Como assim? Não, isso não vai acontecer. Por quê? Porque vocês não caíram de paraquedas ali, entendeu? Vocês conhecem o grupo, conhecem o laboratório, conhecem as temáticas, conhecem como é que a coisa está andando. Então, vocês vão propor algo condizente. Né? Mas fica a pergunta, né? Quem vai financiar? Quem vai dar dinheiro? Não se faz nada sem dinheiro hoje, gente, de pesquisa. Nada. E a má notícia para quem está nas ciências biológicas, na ciência animal acho que é assim também, né? Que é muito caro. Porque a parte de biologia experimental de laboratório é muito cara. Hoje, uma dissertação de mestrado com um bom projeto, tu não gasta menos do que 5, 6 mil reais para ser, assim, bem econômico. Tá? Não tem custo. Tá? E aí, eu tenho alguns grupos de colégios de outras instituições que eu discuto bastante, né, sobre responsabilidade fiscal. Assim, esse dinheiro que a gente está gastando, gente, ele tem que resultar em algo para a sociedade. Ah, Felipe, mas esse projeto eu não transfiro agora para a sociedade. É óbvio que muito projeto demora, essa translação não é tão rápida. Mas ela em algum momento tem que ajudar, entendeu? Porque eu não gosto de falar muito disso por causa do momento econômico que a gente está, mas a gente não pode esquecer, né, gente, que a gente não paga para fazer a pós-graduação no Brasil, na instituição federal. E se vocês forem fazer um mestrado na PUC, na Unijuí, em qualquer outro, vocês vão pagar no mínimo 3 mil reais por mês. Eu não estou dizendo que cada um de vocês tem que pagar as coisas de vocês, inclusive quem faz isso eu acho errado. Tá? Eu estou dizendo que a gente tem que valorizar o investimento que está sendo feito nos projetos. Tá? Isso sim. Bom, mas se eu vou gastar, tem opções de financiamento, essa reta final aqui eu vou mostrar isso. Né? Então, nós temos opções. Né? A gente tem que começar fazendo um levantamento dos custos. Quanto que eu vou gastar? Né? Projeto de vocês aí, quanto que a gente vai gastar? Ah, vou fazer uma medida no laboratório de biomecânica, já tenho os equipamentos, eu só vou trazer os sujeitos aqui, fazer as medidas, depois analisar uns dados, sinais biológicos e tal. Não tem o custo, entre aspas, não tem o custo, né? Ok, pode ser que seja sempre o projeto de vocês. Agora pode ser que o projeto de vocês seja, não, eu vou trabalhar com estresse oxidativo. E aí eu vou fazer 3 técnicas diferentes, um monte de amostra, opa, então já vai tendo... Então, assim, vocês têm que saber quanto que vocês vão gastar. Vocês têm que ter uma contrapartida, que eu coloco aqui institucional. Essa parte final da palestra, gente, ela já é um pouco mais além, tá? Ela já é assim para vocês captar recurso.
Então, eu sei que quem está no mestrado doutorado talvez não esteja nesse contexto aqui, mas o laboratório de vocês está. Então, é importante vocês conhecerem um pouquinho como é que funciona. Então, o que é possível hoje financiar com editais? Bolsas, muitos de vocês têm, suporte técnico, material de consumo permanente, manutenção, mobilidade discente ou docente, auxílio para pagar publicação, auxílio para participar de evento, produtividade de pesquisa. Esses são itens financiáveis hoje no Brasil, via CNPq, CAPES, FAPERGS, FINEP e outras agências. Tem pouco recurso? Tem. Tem pouco recurso. Tem muita gente para pedir? Tem. Mas as possibilidades existem. Nós ainda temos agências estatais, FINEP, CAPES, CNPq, a nossa estadual aqui é FAPERGS, né? E outras fontes também. Por exemplo, as fundações, tem algumas fundações bem interessantes que dão apoio, né? Também sociedades científicas. Então, uma dica que eu dou hoje para construção de projeto, eu tenho feito isso nos nossos também, é claro que a gente sempre vai no CNPq, né? E CAPES como principal órgão de fomento. Mas existem editais de fundações também. Hoje tem muitas fundações que têm competições de projetos, né? Os hackathons que chamam, né? Então, tu pode submeter o teu projeto, pode apresentar, tu pode receber um recurso. As sociedades científicas, a maioria delas tem auxílios para viagem e participação em eventos, às vezes vocês nem ficam sabendo. Então, assim, lá no laboratório tem recurso, né? O professor tem o edital e tal, então não gastei nada na bioquímica, eu consegui fazer tudo, mas não consegui nenhum congresso, porque era caro. Mas tu não aplicou para nenhum edital de bolsa? Pois é, eu nem sabia que tinha. Então, assim, gente, se informem, tá? Se informem, porque tem muitos editais de sociedades científicas brasileiras e de fora do Brasil também, né? Tem uma que eu gosto de falar bastante, né? Porque ela não paga nada para participar e tem ótimas oportunidades, que é a IBRO, né? Que é a International Brain Research Organization, porque trabalha nessa linha aí mais de sistema nervoso, né? Tem N bolsas e coisas assim que vocês nem sabem que existem. Tá lá, né? É só se inscrever, né? E outras aí que tem. Então, tem que entrar, gente. Não é fácil, tá? Tudo que eu já falei aqui aparece de novo, ó. O projeto tem que ser competitivo, já parte dali. Tem que ler o edital, porque a metade dos projetos que a gente avalia estão mal classificados porque as pessoas não leem o edital. A maioria não vai ganhar. Não dá para esperar ter financiamento para começar alguma coisa. Essa é a parte mais dura, né? Não dá para esperar receber o financiamento, tem que começar, né? Eu já vou mostrar um pouco de como começar sem financiamento. Não tem receita de bolo, então não adianta assim fazer o projeto igualzinho ao da Patrícia. Ela ganhou, eu vou fazer igual, porque não quer dizer que vai ganhar também. Tá? E aí tem algumas coisas importantes aqui que eu gosto de frisar. O fomento, ele precisa ser feito para dar continuidade a algo. Então, hoje, gente, quando você submete um projeto para um edital de fomento, vocês têm que mostrar resultados preliminares daquilo. Tá? Isso não aparece escrito em lugar nenhum, mas isso tem que estar lá. Vocês têm que mostrar, olha, nesse estudo prévio, nos experimentos que fizemos recentemente, que ainda não estão publicados, vocês têm que mostrar. Por quê? Porque o fomento, ele não é um enxoval, entendeu? Que nem tinha antigamente nas universidades, né? Ganhava um enxoval. Nos Estados Unidos tem isso, né? Tu começa a trabalhar e ganha ele te come por um fígado lá, né? Mas tu ganha um dinheiro inicial para começar a trabalhar e montar teu laboratório. No Brasil, antigamente, a FAPERGS tinha um auxílio, assim, para recém-doutor, né? Que era com mais dinheiro do que tem hoje, né? Então, vocês têm que mostrar um contínuo. O que vocês estão fazendo, como que aquele fomento vai ajudar vocês a melhorar. E aí, gente, é uma questão também de saber contar a história, né? Saber contextualizar o que vocês estão fazendo. De novo, tem que conhecer o tema para fazer as conexões, né? O projeto de registro numa instituição é totalmente diferente do projeto que vai para uma agência de fomento. A forma de escrever, né? E se não conseguiu de uma vez, gente, tem que tentar de novo, entendeu? Hoje, dentro das agências de fomento, o recurso é distribuído por demanda qualificada. Sabe o que é demanda qualificada? É, por exemplo, assim, dentro do CNPq tem todas as áreas do conhecimento, né? Então, o que acontece? Tem aquele montante de dinheiro e ele é distribuído proporcional para quem pede mais. Então, áreas que têm mais projetos vão ter mais projetos submetidos, vão ter mais projetos aprovados. Então, quando a gente submete, gente, para o edital, a gente está ajudando todo mundo.
Claro que vocês podem assim, mas eu não vou ganhar, não vou ficar trabalhando para os outros. Não é trabalhar para os outros. É ajudar a mostrar que a área tem demanda, né? E o cara toma pau, como diz o ditado, né? Aqui é a minha plataforma Carlos Chagas, essa aqui é a minha, tá? Então, primeiras propostas enviadas. Negado. 2009. Cheguei aqui no Unipampa. Negado. Depois, 2009 ainda. Só em 2009, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Todas indeferidas, né? 4, porque uma foi cancelada. Aí, 2010, apareceu um sorrisinho ali, ganhou alguma coisa. Depois, pau de novo. Ganhou alguma coisa. Pau de novo. Pau de novo. E aí vocês vão vendo que conforme o tempo vai passando, a chance de sucesso vai aumentando. Mas o que mudou, né, de 2009 para cá, para no final conseguir ter mais recursos aprovados? E assim, eu trago o meu exemplo, gente, porque daí eu consigo falar com propriedade de causa do processo. O que mudou foi a experiência. O que mudou foi não ter aquela noção que eu tinha quando estava na graduação, de que eu tinha que saber usar aquele equipamento, porque aquele equipamento ia salvar minha vida para publicar o artigo, para uma visão mais de que eu preciso valorizar a minha pergunta de pesquisa e como eu quero abordar ela no futuro. Eu já abri no Mentimeter para perguntas, tá, gente? Quem quiser digitar aqui, pode mandar por lá, porque lá é anônimo, né? Às vezes aqui você não gosta de mandar, né? Tá aberto lá. Enquanto eu tô falando, a gente já tá chegando no final aqui. Então, o que acontece? Eu preciso ser persistente. Agora, eu posso ter minha persistência por 2 motivos. Primeiro, porque eu quero aumentar meu nível cada vez mais. Então, eu estou conseguindo fazer, mas eu estou aumentando meu nível, estou indo de novo. Já colo aqui, Michele, só um pouquinho. Então, eu estou sendo persistente, tendo que fazer isso várias vezes, porque eu quero aumentar o meu nível. Então, eu montava um edital de 10 mil reais, daí eu ganhava todos. Agora eu quero um edital de 50 mil reais. Esse eu não consigo ganhar. Agora eu quero um edital de 150 mil reais. Eu consigo ganhar. E leva tempo, gente. Infelizmente, assim, é uma coisa que leva tempo. Às vezes o contexto ajuda muito, né? Daqui a pouco vocês já estão num grupo muito competitivo. E é bom. Ótimo, isso aí vai ser livre, você aprende muito. Né? O meu contexto é um contexto, eu vim para a Unipampa aqui, junto com a Unipampa, começando, 12 professores do campus, como outros colegas que estão também no programa, e a gente foi construindo, e tem vários casos bons, assim, também para mostrar aqui, né, de outros colegas. Mas a gente tem que ter persistência. Tanto pode ter essa persistência e batendo a cabeça na parede porque tu quer aumentar o nível, ou porque tu usa sempre o mesmo projeto para todos os editais. Então, o que vocês querem com o projeto de pesquisa? Vocês querem avançar, ou vocês querem manter o feijãozinho com arroz e aquela coisa toda? Então, isso é uma outra pergunta para se responder. Na minha opinião, assim, gente, fazer o feijão com arroz cansa, sabe? Ficar sempre naquela mesma coisa e tal, vira e mexe, mesma pergunta, muda só uma letra. Assim, qual é a graça, entendeu? Qual é o desafio? Qual é o desafio? Já que é uma coisa voluntária, né? Hoje, para nós professores de pós-graduação na Federal, é voluntário. Mesma coisa, total não tá, né? O Adson colocou aqui. Pense em projetos grandes, sejam ambiciosos, porque se tu conquistar o pouco do grande vai ser mais satisfatório do que o todo. É uma certeza, cara. Eu acho que hoje, o quanto que isso influencia na conquista do fomento, eu acho que influencia muito. Porque eu acho que tu mostrar, primeiro, né, o que é o grande e ambicioso, né? O grande e o ambicioso aqui é uma coisa atual, é uma coisa inovadora, é uma coisa que tem pouca gente que está conseguindo trazer resultados nesse momento, né? Talvez tu não consiga fazer tudo o que tu previu, né? Mas tu pode trazer uma contribuição com um pedacinho que vai ser mais significante do que aqueles que ficaram 10 anos estudando a mesma coisa. E para o fomento, isso influencia bastante. Porque o fomento, gente, pensa assim, ó, o fomento, ele é uma, como é que se diz, um cheque em branco, né? Então, se eu dissesse para um de vocês assim, ó, vai lá, Rochelle, me dá um chequezinho aí de 20 mil reais para fazer meu projeto. Aí a Rochelle ia dizer assim, quem é esse cara que tá pedindo esses 20 mil reais aí? Tipo mensagem do WhatsApp, né? Oi, eu preciso de uma transferência aqui.
Coisa triste, cara, esses golpes que dão, né? Então, assim, eu tenho que convencer, entendeu? Tem que convencer. Então, o que vai convencer? A minha ideia que eu estou expondo, o meu retrospecto, meu currículo, né? Tem gente que critica muito o currículo, né? Eu também acho, cara, que tem vida fora do Lattes, entendeu? Eu tenho bastante vida fora do Lattes. A questão é que vocês menosprezarem o currículo não funciona, entendeu? Ninguém vai dizer assim, vamos financiar o Lattes, um pobrezinho, porque viver não cabe no Lattes. Né? Não vai funcionar, gente, entendeu? Vai funcionar o quê? O Adson tem um mestrado que não está pagando nada para fazer, tem orientador, tem estrutura, vai receber um título da Universidade Federal. Isso vai acontecer com ele. Agora, para mim dar 20 mil reais para ele fazer o projeto, me convence. Me mostra, né? Por quê? Porque como que tu vai usar o dinheiro? E hoje, no financiamento, tem uma tendência, né? A gente nunca sabe, está muito incerto, né? Mas pelos ambientes que eu circulo, se fala muito em apostar, digamos assim, em alguns projetos, sabe? Se fala muito assim, do tipo de tu ter liberdade para tentar arriscar um pouco mais. Não, porque assim, por que a gente fica muitas vezes no mesmo? Porque quando chega daqui a 3 anos, a CAPES vem aqui e me avalia, entendeu? E se eu não tiver o que a CAPES quer, vocês não têm mestrado. Porque eu tenho que ter o que a CAPES quer. Então, para tu chegar num ponto que tu consiga não se preocupar mais com a CAPES, demora. Né? Mas seria ideal, do tipo assim, não, eu avanço na direção que eu quero porque eu vou ter aquilo que a CAPES quer. Só que isso leva tempo, isso é planejamento, né? Isso é planejamento. Mas respondendo de maneira mais objetiva a pergunta, quanto mais alto for o valor de fomento, mais essa questão do quão grande e ambicioso é o projeto vai contar. Né? Agora, como é que vocês contam isso, né, como é que vocês convencem, né? Aí vem a parte final aqui, gente. Itens que não vão no projeto de pesquisa quando vocês mandam para registrar na instituição, mas que as agências querem. Primeiro, quem é você? Tá? Vai mandar um edital. Vamos pensar assim, ó, uma coisa que quem é professor já fez, se não fez, está errado, que deveria ter feito. Tá? Professor da pós-graduação, né? E quem daqui a pouco vai ser? Edital Universal do CNPq. Está aberto agora, inclusive, né? É o principal edital de fomento que tem no Brasil. Todo mundo pode mandar, tem várias faixas e tal, é por nível de produção, então é um pouco menos desequilibrado. Beleza. A primeira coisa que tu tem que colocar depois do título e resumo é quem sou eu. Quem é o proponente? Não, o proponente é Patrícia Maurer, formada aqui, formada lá, estuda aqui, estuda isso, estuda aquilo, né? Tem que se apresentar. Por quê? Porque o revisor, a revisora, ele vai olhar aquilo ali, ele vai olhar o teu Lattes, mas o Lattes não conta tudo, gente. Então ele vai olhar aquilo, né? Fora do Brasil chamam de cover letter isso, né? Que cover letter, na verdade, é um termo geral para uma carta de apresentação, né? Então, assim, é uma carta de apresentação. Uma página ali que você se apresenta. Depois a equipe. Porque vale a pena também mostrar coisas da equipe. Eu vejo, assim, coisas que acontecem nos projetos. O cara coloca como objetivo do projeto formar recurso humano, já aconteceu para mim avaliar no projeto, formação de recursos humanos. Aí tu vai ver na equipe não tem nenhum aluno. Quem que ele vai formar se na equipe dele não tem nenhum aluno? Então, tem que cuidar. Depois, qualificação do problema. Tá? Então, vai ser a introdução. Mostrem dados preliminares. Cronograma físico-financeiro. Então, o que é o cronograma físico-financeiro? Se vocês vão pedir dinheiro, você tem que alinhar a atividade científica com a atividade econômica do projeto. Exemplo, vocês vão ter um projeto financiado pelo CNPq no Edital Universal, 3 anos, tá? É o prazo agora. Eles te dão 10 mil reais para tu viver 3 anos fazendo pesquisa. Bom, mas enfim. Tá? Então, vai lá. Tu ganhou lá 60 mil reais para fazer 3 anos de projeto. Se tu vai comprar o equipamento, não adianta tu dizer que tu vai usar aquele equipamento no primeiro mês. Porque mesmo que tu receba o dinheiro no primeiro mês, o que não acontece, não vai dar tempo de tu comprar. Então, eu quero dizer, faça um cronograma factível. Então, até eu conseguir comprar o equipamento, 3, 4 meses, eu vou fazer tal coisa. Então, alinhe isso também, porque isso também conta na avaliação. Né? Produtos esperados. Antigamente, há uns anos atrás, né, a gente esperava de um projeto o quê? Um artigo. Tá? Um artigo.
Eu trabalho assim com meus alunos de dissertação e de tese. Olha, gente, para dissertação vamos pensar em um artigo, para tese vamos pensar em 3. Ponto. Essa é a meta. Mas o projeto da agência de fomento, ele pode ter outros produtos, né? Além do artigo, que outro produto vocês poderiam ter num projeto de pesquisa? Vão colocando no chat aí enquanto eu vou falando. Tá? Vocês podem fazer. Eu gosto sempre de falar assim, ó. Como é que eu levo meu conhecimento para a comunidade? Ah, eu não sei como fazer. Faz um podcast. Faz um simpósio na cidade para a comunidade. Ah, trabalha com os produtores rurais. Faz lá um workshop para os produtores rurais mostrando os seus resultados. Ponto. Ah, cria material didático, aplicativos. Tudo isso é produto, gente. Não é só o artigo. Tá? E a CAPES já começou a olhar para isso também, né, as outras coisas. Além dos trabalhos e eventos. Outro item importante. Impacto técnico-científico de inovação, difusão socioeconômico e ambiental. Então, esse é um item muito importante que está aparecendo no CNPq hoje em dia. Então, do ponto de vista técnico-científico, é o avanço que vai trazer ali. Ah, eu vou responder essa pergunta, isso vai servir para tal coisa. Inovação. O que tem de inovação no projeto de vocês? Né? Foi a abordagem? Foi a população? Foi o produto que vocês estão gerando? Difusão. Como é que vai ser divulgado? Artigo. Aí coloca assim, espera-se ao final desse projeto publicar 2 artigos no extrato qualizado. Baseado em quê? Como? Né? Tem só isso, porque é só publicar 2 artigos qualizados. E eu não estou dizendo só como se o qualizar fosse algo nosso, não é por isso. Hoje quem tem dinheiro, gente, tem impacto, tá? Na publicação científica. Alguém falou no chat aqui da sala de publicação, é bem isso. Se tu tiver dinheiro, tu publica só no A1 lá da Frontiers, entendeu? Uma revisão chinelo, muitas vezes, né? Tem às vezes revisões boas, mas muitas vezes é uma coisa assim, uma pessoa que nem conhece do assunto. Né? Essa é a verdade, infelizmente. Então, quem tem dinheiro, tem impacto, essa discussão está bem grande aí no meio acadêmico, né? Impacto socioeconômico. Então, as pessoas têm dificuldade de identificar isso, né? Como é que eu vou identificar esse impacto socioeconômico? Então, assim, tem o exemplo mais simples, né? Que é, por exemplo, isso vai ajudar na saúde pública. Então, vai reduzir custos do SUS. Ponto, já tem um impacto socioeconômico importante. Né? Pode ter outro, entendeu? O trabalho de vocês daqui a pouco pode gerar inclusão digital, pode gerar inclusão na sala de aula. Isso tem um impacto socioeconômico, social da interação, econômico, porque daqui a pouco o ambiente escolar vai poder economizar com alguma coisa para poder, já que tem essa ferramenta. Né? E ambiental, que está mais relacionado, às vezes, a... Se vocês trabalharem com algo que tenha... que gere... Como é que se diz? Agora me fugiu a palavra. Dejetos, enfim, né? Coisas que poluentes, digamos assim. Né? Então, como é que vai manejar isso? Né? Ou o contrário, que o teu trabalho tenha um impacto no contexto ambiental também. Daqui a pouco o trabalho de vocês é sobre informação, resíduos. Obrigado, Michele. Né? Então, é sobre... como é que eu vou lidar com os resíduos do meu projeto para diminuir esse impacto? Tal jeito, né? Ou o outro caminho, né? O meu projeto tem impacto na área de ciência ambiental, por exemplo. E posso mencionar isso. O que é importante, gente, é que vocês mencionem todos, tá? Não deixem em branco. Alguém perguntou aqui antes para mim, né? Como manter o foco na construção... do projeto, tá, isso aqui vou falar no finalzinho, né? Mas tinha uma outra coisa aqui de... Aqui, ó, como avaliar a questão do impacto, né? Hoje em dia, quando a gente recebe o projeto para avaliar o CNPq, a principal coisa que eu olho para avaliar, eu posso falar pela experiência que eu tenho, não sei como que as outras pessoas enxergam isso, é o quão factível aquilo é e o quão genérico o autor está colocando. Tá? Então, por exemplo, impacto técnico-científico, publicar 2 artigos, eu já não dou nota cheia. Eu quero entender um pouco melhor esse impacto, como é que vai ser. Tá? Não é só dizer assim, vai ajudar na vida das pessoas. Tá, mas vai ajudar como? Então, tu tem que detalhar um pouquinho mais, né? Essa é a forma que tu consegue ter uma avaliação melhor. Mas eu posso te dizer, Michele e colegas, que tá bem amplo, assim, como fazer, sabe? E aí, por isso que a avaliação pelos pares é muito importante, né? Tu ter uma avaliação de alguém que conhece o assunto, né? Outro item importante colocar aqui, gente, muito importante, diria,
parcerias e colaborações, para mostrar que vocês têm conexão, que o projeto de vocês não está isolado, né? E a contrapartida. Eu já escutei numa palestra dessas que eu dei, essa palestra que eu já falei algumas vezes em contextos diferentes, a pessoa me disse assim, mas Felipe, se eu mostrar que eu já tenho coisas, eles não vão me dar dinheiro. Isso é o maior engano que tem, gente. Vocês têm que mostrar que vocês têm estrutura, que vocês têm contrapartida. Mas qual, Felipe? Eu não tenho nada. Vamos lá. Tu tem único bolsa? Tenho. Qual bolsa tem? Ah, tem a PDA, só tem a PDA da IC. Tá, mas já é uma contrapartida. Não, eu tenho um mestrando com bolsa, tenho um doutorando também com bolsa. Então tá lá. Uma bolsa de mestrado, uma bolsa de doutorado para trabalhar no projeto. 2 bolsas de iniciação científica da Unipampa para trabalhar no projeto. Beleza. O que mais tem de infraestrutura? Ah, tenho a sala do laboratório. E já tenho algum equipamento. Coloca lá. Uma sala tanto por tanto, equipamento para isso, equipamento para aquilo. Contextualize o que vocês têm. Sabe por quê? Porque quando tu avalia um projeto, tu olha aquele projeto que vai usar HPLC, que vai fazer estresse oxidativo, que vai fazer não sei o que lá, e aí tu olha assim, o cara vai fazer tudo isso, mas ele só está pedindo reagente para bioquímica, não vai dar certo esse projeto. Do onde ele vai tirar as outras coisas? E aí, gente, não adianta assim, não, mas é o Adson, eu conheço ele. Mas o Adson no Unipampa, eu sei que lá tem... Gente, tu não pode avaliar assim, entendeu? Tu não pode avaliar no pessoal. A tua avaliação é impessoal. Se não tiver no projeto, é porque não tem. Então, o que acontece? Não recomendado. Por quê? Porque tu sabe que aquele fomento não vai ser suficiente. Então, para que tu vai dar o dinheiro se não vai conseguir fazer o que o projeto está mostrando? Então, coloquem sempre, gente, a contrapartida, tá? Isso tem que ter. Para terminar, né, antes de ver mais alguma pergunta de vocês. Ah, mas eu não tenho nada disso. Tô sozinho e tal. Gente, tem que trabalhar junto, tá? Tem que trabalhar junto. O CNPq fez isso agora de maneira meio atravessada, né, com o último edital universal, porque ficou muito engessado, mas eles já mostraram a direção, que os projetos vão depender do tamanho da rede. Então, o tamanho da tua rede de trabalho vai definir o quanto de dinheiro tu pode pedir, né? Eu, como tenho um edital universal ativo, não posso pedir agora, eu poupei esse estresse, né? Nem fui olhar como é que era. Mas aqui em casa, minha esposa, que é professora, também está montando o projeto e a gente está vendo. Então, assim, tem que ter 3 professores da instituição, tem que ter 2 professores de fora, tem que ter não sei o quê. Então, já dá o sinal ali, gente, que vocês têm que ter conexão. Então, aproveitem que vocês estão no mestrado, doutorado, e não fiquem conectados só com o orientador e orientadora de vocês. Claro que a relação de orientador e orientando, ela é para sempre, entendeu? Vocês sempre vão ver aquele professor, aquela professora como quem orientou vocês. E ele sempre vai te ver como um colega que passou por baixo do teu guarda-chuva de formação. Mas não pode ser a única conexão, cara. O orientador não pode ter ciúme, entendeu? Mas a Michelle era minha aluna aqui e foi lá trabalhar com a Patrícia. Então vai lá para a Patrícia, tu quer a Patrícia? Vai para a Patrícia. Gente, não é assim que funciona, entendeu? Tu tem que ter, claro, compromisso, né? Não fazer coisa que o outro não está sabendo, trabalhar todo mundo na transparência, né? Mas vocês têm que criar conexões, porque isso vai ajudar vocês depois no futuro, né? A ter ideias melhores. Hoje eu posso dizer para vocês que depois de muitos anos batendo cabeça, a gente conseguiu coisas muito boas no grupo e a gente tem muita conexão. E eu acho que se não tivesse tanta conexão, não ajudaria. Muitas vezes as pessoas pensam, mas é porque daí as pessoas te conhecem, o que não é verdade. Tá? Não adianta as pessoas te conhecerem. Eventualmente, gente, pode acontecer de um projeto ser aprovado, porque caiu na mão de alguém conhecido e é errado, mas ficou e ninguém falou nada. Mas na maioria das vezes, gente, sabe o que vai acontecer? O teu amigo vai te encontrar num congresso, alguma coisa assim, o fulano me falou o teu projeto, mas realmente não tinha como aprovar, estava com déficit mesmo. É assim que tem que ser. Tá? Agora, se vocês tiverem conexões, vocês conseguem ampliar o alcance de vocês, as habilidades de vocês. Não é ter funcionários. Outra mensagem final é: aluno de pós-graduação não é funcionário de professor. E professor
não é gerente de empresa de pesquisa. É um trabalho conjunto. Cada um dando a sua contribuição e aprendendo em todo momento. Por isso que o ambiente de diversidade e discussão é muito válido para que bons projetos surjam, né? Como exercício final que eu deixo para vocês, antes de abrir aí para o pessoal, é o seguinte: pensem em bons grupos que vocês acompanhem, no Brasil ou fora do Brasil. Vejam as características. Essas pessoas são conectadas com outras, eles têm trabalhos em conjunto, eles têm representatividade nos eventos, os alunos vão nos congressos apresentar. Tudo isso conta. Por isso que quando a instituição diz assim, tem edital para ajudar o aluno no evento. Claro que o edital é para ajudar o aluno, né, gente? Mas é para se ajudar, entendeu? Porque se o aluno não for no evento, ninguém vai ver a Unipampa. Ninguém vai ver a URGS, ninguém vai ver a UFSM. Uma vez um colega me disse assim, eu não vou em congresso mais, só quando sou convidado para palestrar. Eu olhei, né, dei risada, né, porque não é assim que funciona, entendeu? A gente precisa estar no ambiente, precisamos ser vistos, né? Mas não porque a gente tem o cabelo bonitinho, ou por isso, ou porque aquilo, né, ou porque gosta de andar de bicicleta, não. A gente tem que ser visto no sentido de que os nossos projetos chamam a atenção. Então, espero ter ajudado vocês aí com um pouquinho, né? Fico à disposição para algum comentário ou pergunta. Obrigado a quem respondeu lá no Mentimeter. Bom, professora, a gente que agradece pela excelente explanação aí, acho que todo mundo ficou vidrado, ninguém nem piscou, ficou muito legal mesmo. Mesmo sendo online, acho que tu conseguiu cativar todo mundo e passar o que tu queria, então a gente só tem a agradecer por ter aceito o nosso convite, e agora, pelo adiantar da hora, acho que a gente vai ter que liberar o pessoal para a palestra da professora Silvia. Mas muito obrigada mais uma vez. Tá, joia. Gente, eu vou deixar o meu e-mail aqui, ó, qualquer coisa que vocês queiram, sei lá, prof, me manda esses slides, ou me manda algum material que tu tem sobre isso, pode me escrever que a gente troca uma ideia, tá bem? Perfeito. Muito obrigada, professor. O pessoal está mandando também parabenizações aqui no chat, todo mundo gostou bastante. Aqui. Obrigado, gente. Tchau, tchau, pessoal. Até daqui a pouco. Tchau, até mais.